Olá! Hoje nós começaremos a estudar sobre a hidrologia geral. Nessa aula, nós vamos discutir primeiramente sobre a disponibilidade de água no mundo. Também discutiremos os conceitos e a classificação da hidrologia. E, por fim, discutiremos sobre as grandes bacias hidrográficas, destacando os principais impactos ambientais. Vamos começar entendendo a disponibilidade da água e a questão sobre ela. Embora a água seja considerada um recurso renovável, conforme nós veremos no ciclo da chuva, há uma questão muito problemática que é relacionada à falta de água potável. Para entender essa questão, é fundamental entender como que a água está disponível no nosso planeta. De toda a água presente em nosso planeta, 97,5% é a água salgada, ou seja, são as águas oceânicas, que são compostas pelos mares e oceanos. Já a outra parte da água, que é chamada água doce, representa apenas 2,5% do nosso planeta, o que nesse gráfico, toda essa parte laranja é as águas oceânicas, e essa parte azul pequena é esse 2,5% que representa a água doce. E dentro dessa água doce, nós temos outras divisões. 68,9% é de gelo e calotas polares, ou seja, elas são inacessíveis aos seres humanos. Já 31,10% são água doce líquida, que essas então compõem os aquíferos, lençol subterrâneo, que seria então 30,8%, e os rios e lagos, que seria 0,3%, o que daria então essa quantidade de água doce líquida. E lembrando que 96% são de água subterrânea, ou seja, águas que estão em lençóis freáticos ou aquíferos, enquanto temos apenas 4% da água superficial, o que nos mostra esse gráfico a dificuldade ao acesso à água potável, que embora o planeta então tenha 3/4 de água, nós não temos uma disponibilidade fácil dessa água potável. Para entender um pouco melhor sobre essa questão da disponibilidade de água, é importante fazer uma analogia. Se pensarmos que uma garrafa PET de 1 litro, ele representa então toda a água do planeta, ou seja, a água doce e a água salgada, nós podemos pensar que a água doce, que é o 2,5, ele caberia então em um copo de café descartável. Enquanto a água doce seria mais ou menos 200 ml, aquele copo americano, que seria apenas 0,3%. Já a água potável, ela seria em um copo menor, no estilo de um copo de shot. E como que ocorre o uso da água? As atividades que utilizam a água são o abastecimento urbano, como a casa e a indústria. No caso da foto, mostra a lavagem da batata. O abastecimento agrícola, como a irrigação, em que nós temos o exemplo de uma irrigação por aspersão, em que joga água para todos os lados. A energia, que também temos direto na nossa casa, tendo a casa e a indústria. A pesca e a navegação, que já entram em outro sentido do uso da água, mas eles têm atividades econômicas então, e é por isso que é importante discutir sobre o uso da água para que não tenha impactos também nas atividades econômicas. E como que funciona o uso da água por cada setor? Se observarmos, 80% do uso da água corresponde, então, à agricultura. Já 5% é relacionado ao uso do ser humano, como na casa, e o uso industrial seria os 15%.
Portanto, vale uma reflexão sobre as propagandas que nós vemos da responsabilidade individual nossa para usarmos a água mais consciente. Lógico que é fundamental que nós não deixemos realmente o desperdício da água, mas é muito importante discutir sobre a participação da agricultura, sobretudo daquelas grandes empresas como o agronegócio, que acabam então explorando o uso sem qualquer racionamento da água. Vejamos a seguir as regiões mundiais que têm pouca disponibilidade de água, ou seja, a escassez de água já é uma realidade. Saiba que as regiões áridas, ou seja, aquelas que chovem pouquíssimo, menos de 250 milímetros por ano, ocupam 40% do nosso planeta. E algumas regiões são muito características com essa escassez. Tem alguns maior intensidade e problemas por conta já de questões sociais muito fortes e outros países somente relacionados com a falta de água, não tendo, portanto, grandes problemas sociais no país. A região da África Setentrional, ou seja, ao norte, e a África Oriental, perto do chifre africano, é uma região que tem os países como Mauritânia, Argélia, Níger, Líbia, Egito, Eritreia, Quênia e Somália, que são regiões, portanto, com pouca disponibilidade de água e com problemas gravíssimos relacionados às questões sociais, tendo inclusive guerras por conta da falta de água. Na Europa também tem alguns países com pouca disponibilidade de água. Esses países europeus, por exemplo, são localizados mais ao leste europeu e são países com um clima um pouco mais temperado e, portanto, tem até uma certa estação seca dependendo da região, como o caso da Ucrânia, Polônia, Alemanha, República Tcheca e Eslovênia. O Oriente Médio já é uma região muito comum a ser falado sobre a falta de água, justamente porque são regiões desérticas e os países como a Síria, Jordânia, Omã, Emirados Árabes Unidos e Iêmen são países que já têm problemas também muito intensos e já tem a questão da água. E lembrando que alguns conflitos na região estão se proporcionando por conta da escassez de água. E na Ásia Ocidental e Meridional, temos o Paquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Bangladesh, países que têm então uma proximidade com o Oriente Médio e têm uma proximidade também com desertos, e são regiões extremamente escassas de água. Em contraposição, nós temos 9 países que concentram 60% da água doce do mundo. São eles Canadá, Estados Unidos, Colômbia, Peru, Brasil, Índia, China, Rússia e Indonésia. Esses 9 países, portanto, eles têm uma grande reserva de água doce disponível. Porém, se analisarmos a quantidade de água per capita, ou seja, dividido pela população, nós temos esse mapa representado para vocês, que pode alterar um pouco. Repare que a Índia e outras regiões da África, e assim do Oriente Médio, e os países do leste europeu, por exemplo, são países que acabam tendo uma dificuldade do acesso à água disponível para a sua população. Ou seja, pega o total de população e divide então pela quantidade de água disponível. Dessa forma, nós vemos então que essa região demarcada pela linha vermelha é a região que sofre mais com a falta de água relacionada à população. Vamos para a segunda parte da aula, que vamos analisar os conceitos e a classificação de hidrologia. O primeiro conceito importante é o ciclo da água. Esse ciclo é responsável pela renovação da água no planeta. É fundamental o aluno entender como ocorre o ciclo. Conforme nós vemos aqui na imagem, temos os números e temos a ordem correta. O primeiro seria, então, o aquecimento do Sol sobre a superfície, fazendo um processo de evapotranspiração. Depois, temos o vapor d'água
que formará as nuvens. No 3, nós temos já o processo da condensação do vapor d'água, que forma então as chuvas. No 4, temos as águas atingindo a superfície da Terra, que podem levar a dois fenômenos: o escoamento superficial e a formação da água subterrânea. Sendo que esse último é quando ocorre a infiltração da água no solo, alimentando então os aquíferos e lençol freático. E por fim nós temos que a água do rio escoa para os mares e oceano. E aí volta no processo número 1, repetindo então esse ciclo da água. Lembrando que esse ciclo da água ele não consegue renovar 100% dessa água do planeta, uma vez que a água, quando atinge o seu escoamento superficial, ele pode se contaminar ou pode se perder por outros meios de mecanismos. O segundo conceito é o de bacias hidrográficas, que significa que é um conjunto de rios, relevos e lençóis freáticos que trabalham em conjunto na drenagem de uma região, sendo, portanto, essa região chamada divisor de água. Os elementos da bacia, conforme nós vimos na definição, são o relevo, em que ele delimita a bacia, portanto, conforme nós vemos essa imagem, uma região mais serrana, mais montanhosa, por exemplo, ela pode ter então a bacia hidrográfica mais intensa, com mais afluentes. O clima, evidente, também tem um fator importante para a determinação do regime, ou seja, o quanto de água tem em um rio. A vegetação, ela protege a bacia, uma vez que ela evita a entrada de sedimentos e outros materiais dentro do rio. E a rede hidrográfica é o conjunto desses canais fluviais, ou seja, de rios, que drenam a bacia. Portanto, toda essa imagem que temos aqui seria, então, uma chamada de bacia hidrográfica. E os exemplos de bacias hidrográficas temos, então, a chamada bacia amazônica, em que temos esse conjunto de rios que acabam, então, tendo essa ligação, conforme nós vemos nessa imagem, em que podemos ver, então, os rios e toda a sua bacia da Amazônia, assim como a bacia do São Francisco, bacia do Tocantins-Araguaia, bacia do Paraná, bacia do Paraguai, bacia do Uruguai, a bacia do Mississippi nos Estados Unidos e assim por diante. Importante também definir que rios eles são correntes líquidas que deslizam sobre o solo e que resultam então na concentração do lençol de água em um vale. A origem do rio é fundamental esclarecer que ela pode vir por duas formas. A primeira, por fontes ou olho d'água, sendo chamados lençóis subterrâneos, quando aflora essa quantidade de água, chegando então ao nível da superfície, ou com o derretimento das neves e geleiras. Como alguns rios da bacia amazônica, elas têm origem então na região da Cordilheira dos Andes. Assim como no Himalaia, ela também tem muitas origens de rios que correm na região. Outra coisa importante é essa imagem que mostra então que em vermelho é a chamada delimitação da bacia, e aqui nós temos então o rio e seus afluentes, que seriam esses troncos, esses braços do rio. Sendo que aquele E que nós vimos significa estuário da bacia. Estuário é a zona de deságue dos afluentes no leito. É onde é a área mais baixa, ou seja, seria o término da bacia. Então seria no sentido norte ao sul, que essa parte norte é onde começaria o rio, a área mais alta, e aqui seria então a área mais baixa. Já a palavra talvergues significa a parte mais profunda do vale de uma montanha por onde passa o rio. E traçando um perfil topográfico, fazendo um corte nessa linha, nós teríamos então essa visão do corte. E teríamos então desses lados os divisores
de água enquanto na área central seria o que nós chamamos de talvergues. Outros dois termos muito importantes são montante e jusante, que tem a ver com a referência que a água seguirá nesse curso. Por exemplo, montante seria em direção, então, à nascente, faria esse caminho da foz e percorreria até a nascente. Já o termo jusante seria o termo que decorre em direção à foz, seria o sentido então normal que nós teríamos nascente até essa região da foz. E o que seria foz? Que significa a desembocadura, ou seja, é o final do rio, que pode alcançar um oceano, um outro rio, sendo, portanto, um afluente, ou até um lago. Podemos classificar dois principais formas de foz. O estuário, em que ele seria a desembocadura larga e profunda, onde o rio lança suas águas sem qualquer obstáculo. E o delta, em que teríamos uma grande quantidade de sedimentos transportados no rio, que vão formar posteriormente ilhas, ou seja, obstáculos que vão dividir a água em vários canais, conforme nós vemos aqui. E existe também um terceiro tipo, que é uma mistura entre os dois, portanto, é chamado de misto, quando um rio, por exemplo, ele vai ter então partes do seu rio estuário ou parte do seu rio em delta. Como o tipo de foz estuário é mais comum, o delta é o que chama atenção. Um exemplo de rio que tem uma foz estilo delta é o rio Nilo. Conforme nós vemos na imagem, o rio que vai percorrer desse sentido sul para o norte, desaguando aqui no mar, nós temos, portanto, muitos canais. Ou seja, aqui foi formado o que a gente chama de delta. E isso justamente mostra o quanto de ramificação teve esse rio por conta de sedimentos transportados, formando então essas pequenas ilhas, pequenos obstáculos, que vão então ramificar esse canal fluvial em várias partes para desaguar no mar Mediterrâneo. E no caso da foz mista, nós temos o rio Amazonas, em que temos nesse trecho aqui já o estilo estuário, ou seja, que não tem obstáculo. Já nessa parte próxima ao Macapá, nós temos então vários canais, várias ramificações desse rio. Vamos agora abordar sobre a hierarquia dos rios, ou seja, sobre qual seria a ordem que eles têm. A primeira ordem é chamada de curso superior. Conforme nós vemos aqui nesse perfil, seria a parte mais alta, ou seja, seria mais ou menos a nascente do rio. Nessa região é importante frisar que há o predomínio da erosão, ou seja, há um maior desgaste das margens. Já o segundo, que seria o curso médio, ou também chamado de afluente do rio da nascente, temos a região que está à metade do curso do rio. Essa região ela tem maior transporte de detritos. Ela é, obviamente, menor do que no curso superior. Já o curso inferior, que é a terceira ordem, que é também chamada de afluente principal da bacia. Ele vai estar mais próximo à foz e predomina nessa região a acumulação. Portanto, vejam a diferença entre cada uma dessas ordens. Na primeira ordem, há o predomínio da erosão. No segundo, há um maior transporte de detritos. E no terceiro, é onde predomina a acumulação. Nós temos aqui esse perfil mostrando justamente cada uma dessas regiões, curso superior até o curso inferior.
e, portanto, é fundamental pensar para os vestibulares quando temos as áreas nascentes, é onde há maior erosão, né? Por conta de ser regiões mais altas, terem também maior quantidade de possivelmente efeitos climáticos, dependendo da altitude, ela pode também sofrer com a questão do clima e com a questão de chuva também. Enfim, existem vários pontos a serem lembrados sobre esse tema. E aqui para vocês verem como seria mais ou menos a visão que teríamos de cada um desses cursos, né, sendo um curso superior nesse formato. O curso médio ele seria então mais largo, né, vamos dizer assim. E aqui seria a parte mais baixa em que ela teria uma maior acumulação de detritos, né? Então, isso seria mais ou menos a visão que nós teríamos, que é a mesma que estamos vendo aqui também. Para ficar mais didático, eu trouxe aqui outras imagens sobre essa hierarquia fluvial. Essa imagem aqui ela delimita então a bacia hidrográfica nossa, em que nós, localizando onde ficam as nascentes, sabemos onde está o curso superior, ou seja, o rio de primeira ordem, que está localizado nesse ponto. Repare então que a nascente vem nessa região e sentido jusante, ou seja, sentido a foz, que seria essa parte, que seria o chutório, teríamos então o sentido de que essa primeira ordem, esse rio afluente seria então chamado de segunda ordem, afinal ele é afluente do rio da nascente, essa região tem maior transporte de sedimentos, e essa parte aqui mais próxima ao chutório seria então o rio de terceira ordem, né? O rio principal da bacia, aquele afluente principal, em que há nesse rio maior predominação de acumulação de detritos. E conforme nós estamos vendo aqui, são os números, né? 1, 2 e 3 e 4 relacionados então a essa hierarquia, né? Sendo o número 1 já essas regiões onde há o rio de primeira ordem, o segundo, de rio de segunda ordem, e dependendo da quantidade de afluentes, você pode aumentar esse número, sendo sempre o último já o relacionado então a esse curso inferior. E aqui nós temos uma outra imagem mostrando, né, aqui as curvas de nível que nos ajudam então a perceber onde são as regiões mais altas e onde são as regiões mais baixas. Vamos agora ver os tipos de leito. O leito menor, conforme nós vimos na primeira imagem, é aquele que é ocupado normalmente pelas águas. É uma região então sem vegetação. O segundo leito é o leito chamado vazante, que é a área ocupada pelo escoamento de água. E, por fim, o leito maior é a região ocupada pela água escoada durante os períodos de cheia, ou seja, quando o nível está um pouco maior do que realmente o comum. Nessa imagem de cima fica mais fácil entender o que seria relacionado, né? O leito menor, então, seria dessa região ocupado normalmente pelas águas, enquanto o vazante já seria a área ocupada pelo escoamento de água, né? Onde seria praticamente o rio, em que o leito menor, na verdade, ele abrange além do leito vazante. Já o leito maior, ele pega as áreas de vegetação, chegando próximo aqui aos terraços. Agora nós podemos abordar sobre os tipos de canal, sobre como seria mais ou menos o formato, né, desse rio, desse sistema fluvial. Temos que levar em conta vários fatores para termos então um tipo de canal. Dependerá da descarga líquida, ou seja, o quanto de água tem, da carga sedimentar, ou seja, se existe muito processo de erosão na região e muita sedimentação ao longo do rio, o declive, ou seja, relacionado ao relevo, se vai ser muito acentuado ou mais plano o relevo. A largura dele também vai poder influenciar, podendo ser muito largo ou mais estreito, por exemplo.
a profundidade do canal, que tem a ver além da largura, mas sim já o tamanho, né, a questão da profundidade da água, a velocidade do fluxo, que pode ser relacionado a meandros, né, as curvas, ou mais reto, a rugosidade do leito, ou seja, o material que pode estar no leito do rio, se ele pode então afetar também a velocidade, entre outros. Vamos ver agora os tipos de canal que estamos relacionando. Retilíneo é quando seria aquele rio reto. Anastomosado é quando ele vai ter várias curvas. Entrelaçado, conforme nós vemos, são sedimentos no meio do rio, podendo então ter vários canais, dependendo aí da dimensão de sedimentos. Meandrantes são aqueles rios curvos. Também podemos ter os tipos de rede de drenagem, conforme nós vimos, né? Dendrítica, que seria bem relacionado com esse denso, né? Ou seja, quando tem vários afluentes. Pode ser entreliça, por conta do desenho que ele faz. Radial, né? Como se tivesse então uma área central aqui, e estivesse radiando para as demais regiões. Retangular, anular e paralela. Vejam que existem vários tipos então de canal e é fundamental entender que isso vai depender desses fatores que citamos. Uma outra coisa importante é essa última imagem, relacionada então aos tipos de drenagem e seus significados. Nós temos aqui a parte da densa, onde ela é geralmente em regiões de rochas e solos impermeáveis, então não deixa com que a água ela escoe, né, chegue às profundezas. Quando for rala, é porque já tem um processo contrário, ou seja, tem rochas e solos permeáveis, quando a água então chega até a parte mais profunda. Quando for paralela, é porque ela tem uma direção principal, né, ou seja, é uma região com pouco declive, ela vai estar mais direcionado. Se for uma região muito serrana, cheia de curvas, por exemplo, ela vai ter então um outro tipo, né, de estrutura, podendo ser como essa, anelar, parecendo como fossem anéis. Né? Aqui temos então um domo, uma bacia estrutural, chaminés e diques, né? Seria então o topo mais ou menos dos relevos mais altos. Temos aqui a drenagem retangular, que nós falamos que é desenvolvida então um terreno rochoso e densamente fraturado, né, tendo praticamente um padrão das suas fraturas. A drenagem entre liças, ela desenvolve-se em terrenos de vales e cristas alternados, onde as rochas com diferentes resistências à erosão estão dobradas e anticlinais e sinclinais. Aí lembrando que temos uma relação com geologia e geomorfologia, tudo relacionado. E a questão da drenagem radial, né, o anelar que nós tínhamos falado, que se desenvolve então numa região muito próxima a um cume isolado, né, como por exemplo um vulcão. Então, cada um desses formatos é interessante você vendo a imagem no sentido horizontal, e aqui você vê a imagem de cima, né, como seria analisado essa formação. Que sim, em vestibulares, dependendo, podem cair questões relacionadas então a esses desenhos e como seria formado. É uma questão que pode envolver muito com curvas de nível, ou seja, ela está muito relacionada a relevo. Continuando sobre a parte dos tipos de canal, temos um assunto muito importante, um problema, um grande impacto ambiental, que é por conta do aumento de sedimentação e da erosão fluvial, em que ambos acabam então provocando o que nós falamos de alteração do nível da vazão, da velocidade e o canal do rio. Isso aqui são um grande impacto ambiental. O que pode levar ao que nós chamamos de assoreamento. É quando entra sedimentos, acúmulo sedimentos nos rios. Conforme nós vemos aqui na imagem, né, de baixo, em que mostra o rio Ucayali, no Peru, que justamente essa área do círculo branco, ele começa então essa área a desaparecer. Isso é por conta dos sedimentos. Né? Essas áreas
que nós estamos vendo, né, um cinza, né, uma cor diferente do azul ao longo do rio, são sedimentos. E ao longo do tempo, então, eles podem fazer com que o rio ele diminua, perca a sua potencialidade, assim como essa outra região também desaparece. Nessa primeira imagem aqui de cima, nós vemos que aqui no meio nós temos uma ilha, né? Essa aqui é a imagem do Rio Madeira, em Porto Velho, em Rondônia. Em que essa parte, repare que ao longo do tempo, começa a aumentar a sedimentação, fazendo então com que essa área praticamente perca, né, digamos, a continuidade do rio, diminuindo então sua vazão. Então vejam só como, se esses impactos ambientais não conseguirem resolver os problemas, eles podem fazer com que o rio tenha consequências irreversíveis, o que pode levar até o rio a desaparecer por completo. E nesse ponto chegamos à ideia e à importância da mata ciliar, ou seja, aquela mata que está próxima ao rio. Conforme nós vemos na imagem, nós temos aqui alguns exemplos de matas ciliares, ou seja, aquelas matas próximas aos rios, o quanto elas são fundamentais. Aqui a palavra APP significa Área de Preservação Permanente, que no Código Florestal ele está colocado como necessário. É importante que essa vegetação próxima ao rio ela seja então preservada. E existe legislação específica para isso. Dependendo da quantidade de metros de largura de um rio, você tem que ter então X, né, digamos números, X metros relacionados de vegetação. Né? Por exemplo, aqui menos de 10 metros, você tem que ter 30 metros, por exemplo, de mata ciliar. E assim por diante. E reparem, né, quando você tem um raio realmente completo de mata ciliar, você consegue então proteger o rio. Isso evita então a sedimentação e erosão fluvial, o que vai evitar também esses impactos ambientais na região. Chegamos agora à nossa penúltima parte, em que vamos trabalhar agora sobre o escoamento, que vai se relacionar com os tipos de drenagem do rio, que pode ter dois tipos, a frequência e a classificação. A frequência, conforme nós vemos nas imagens, são relacionados então com a questão do regime. Aqui nós temos perene, intermitente e efêmeros. Perene é aquele em que a vazão da água será sempre contínua, ou seja, nunca vai secar. Já o intermitente é quando ele tem, né, digamos, um rio com água no período chuvoso. Já na estiagem, na época da seca, o rio também se seca. O efêmero tem a ver, então, com rios que são formados imediatamente ou durante a chuva. Isso acontece por conta do solo e da rocha, que pode estar saturado, e isso, então, faz com que a água fique, digamos, na região até o momento, mas depois ela vai ir, digamos, escoar ou vai, digamos, se aprofundar no solo. Então, são três tipos de classificações diferentes que nós temos, que são para determinar o escoamento, a frequência que vai ter, digamos, o rio. Então, perenes, como o rio da Amazônia, por exemplo, que sempre tem chuva na região, ele tem, então, uma vazão contínua. Já o rio intermitente, ele será, então, dependendo do período de chuva e estiagem, ele poderá secar, conforme nós vimos o rio Pardiele em Portugal. E o rio efêmeros, que isso ocorre dependendo aí do tipo de solo, né, que pode contribuir, de rocha também, que são rios que são formados imediatamente ou durante a chuva e logo depois o rio desaparece. Já o escoamento por classificação, nós podemos então dizer os nomes exorreico, endorreico, criptorreica e arreica. Exorreico é o rio que drena para o mar. Conforme nós vemos na imagem, temos aqui o rio que vai desaguar no mar. Já o rio que deságua para outro rio ou para um lago, por exemplo, ou seja, ele drena para o interior, ele é chamado de endorreico.
que seria como esse. E temos um rio que vai então desaguar em um lago, por exemplo. Já a palavra criptorreico tem a ver com cavernas. Então são rios que drenam para as cavernas, ou seja, para as bacias subterrâneas. Elas formam bacias subterrâneas. Já o arreico é aquele que drena para a região sem estruturação em bacias. Então, muitas vezes, esse rio ele vai transbordar e ele vai acabar chegando em uma outra região que não seria necessariamente uma parte da bacia hidrográfica. Ou seja, ela não vai ter um ritmo contínuo de água. E por fim, nós encerramos o conteúdo sobre conceitos e classificação de hidrografia. Conforme vocês viram, são muitas palavras que aparecem e elas são muito importantes para o vestibular. Não porque elas são cobradas diretamente sobre o que é então um rio endorreico e assim por diante, mas é porque algumas palavras podem aparecer ao longo dos textos bases ou nas alternativas e podem complicar a vida do vestibulando. E é por isso que é fundamental então memorizar essas palavras ou ao menos conhecê-las para que vocês consigam estar preparados para o vestibular. A parte mais importante, eu acredito, que seja sobre as grandes bacias hidrográficas e os impactos ambientais que tem em cada região, de forma geral mesmo, sem identificar muitas palavras e classificações. Nesse mapa nós temos aqui os maiores bacias hidrográficas do mundo, destacando aqui então os principais, digamos, regiões, tendo aqui na América do Sul da Amazônia, que engloba além do Brasil, mas a região também andina, onde pega outros países. E nós temos aqui a bacia do Paraná também, que chega a outros países também. Então repare que a América do Sul tem duas grandes bacias importantes, e o Brasil também, e outros países também têm grandes bacias. E vale a pena vocês conhecerem, localizarem, para tentarem identificar. E algumas dessas bacias elas são muito comentadas por terem grandes impactos ambientais. E é isso que vale a pena então identificar. Nesse quadro nós fizemos uma síntese sobre então os países, as bacias hidrográficas e os principais impactos ambientais. Não vou me atentar muito aqui aos países e nem às bacias, pois isso é muito mais uma decoreba e não ajuda muito, mas é importante que o vestibulando conheça pelo menos os países que tenham e as bacias relacionadas. Mas o mais fundamental é conhecer os impactos ambientais. Então vamos lá. No primeiro, repare que a agricultura e agrotóxico ela vai estar presente em muitas regiões, pois infelizmente a agricultura sem qualquer planejamento ela pode levar então a consequências, tendo então agrotóxicos que seriam venenos que chegam então a alcançar os rios. Isso então contamina o ecossistema marítimo e o ecossistema da região também. Assim como os resíduos industriais, como lixos, por exemplo, esgoto domiciliar, eles são muito complicados, pois eles podem então acabar também contaminando da mesma forma que tem o agrotóxico. Então é fundamental ter um esgoto para evitar o alcance dessas águas contaminadas nos rios. Outro que é falado aqui é o assoreamento, que justamente tem a ver com o aumento de sedimentação ao longo dos rios, que podem ser por construção de represas, como esse é o caso do Bang Yangtze, que fica na China. Esse vale a pena vocês identificarem, pela China ter praticamente 1,4 bilhões de habitantes. Existem muitas consequências nos rios que estão muito próximos à ocupação da população. E também há muito uso de irrigação em regiões que já são complicadas. Aqui são os países do Oriente Médio, e esses países do Oriente Médio já sofrem com a seca, e quando tem água, então, ela serve para a irrigação, para grandes projetos agrícolas e não para a população que mais precisa. Então esse é um ponto que vale a pena discutir. Da mesma forma, na África, também tem o mesmo problema com a bacia do Nilo, em que ela leva a irrigação para grandes projetos e a população local sofre mais, e tendo disputas então. Assim como as hidrelétricas também podem ser um problema
para essas bacias hidrográficas, né? Então, para levar energia para as casas ou para as indústrias, também é um fator que acaba incomodando muito. Enfim, isso aqui é uma síntese sobre esses principais impactos, mas é fundamental lembrar então os limites que há da água. Por fim, encerramos essa aula, mas ainda fica para vocês realizarem exercícios sobre hidrologia geral, e eu farei um vídeo a mais para a correção desses exercícios.